Fala galera, eu sou o Vitor Medo. Eu sou a Ana Clara. Eu sou o Wellington. E eu sou o João. E esse aqui é o nosso câmera, Christian Neves. Foca aí. Hoje a gente vai falar sobre a tribo Tupinambá, então bora com a gente. E pera. Antes de mais nada, a gente vai falar sobre todos os tópicos para poder abordar sobre a tribo Tupinambá. Então a gente tem localização, tem costumes, tem o social. E também economia e linguagem. Localização. Os Tupinambás habitavam a região que ia do litoral norte de São Paulo aos arquipélagos de Tupinambarana, no rio Amazonas. Durante muitos anos foram considerados extintos, mas em 2009, a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, reconheceu como Tupinambá um grupo estimado entre 4.700 índios que habita o distrito de Olivença, no município de Ilhéus, na Bahia. Próximo tópico, a língua. Eles falam a língua tupi, mas atualmente já tem umas tribos que falam o português, só que com vestígio da língua nativa. Economia. Cada família possuía uma plantação própria de mandioca, que os índios comiam com peixes e carne de caça. Outros produtos agrícolas comum incluía milho, frutas, legumes, feijão, tabaco e algodão. Costumes. Eles moravam em malocas e se dividiam por tribo. Cada tribo era formada por cerca de 6 a 8 malocas e tinha aproximadamente 200 pessoas. Uma coisa muito interessante é que a agricultura, o preparo de alimentos, a confecção de artesanatos e as crianças eram as mulheres que cuidavam. Já a caça, a pesca, a coleta e a confecção de instrumentos de guerra eram os homens que cuidavam. E também eles tinham o costume de ter muitos rituais. Um dos rituais ligados à guerra era a antropofagia, ou seja, o canibalismo e o consumo de carne humana. A rede de pesca se chamava gererê. Outra atividade importante é a produção da piaçava, uma fibra de palmeira utilizada para fazer vassouras e escovas. Dentre os rituais dos Tupinambás de Olivença está o porancim, uma dança circular. Durante o porancim, os indígenas cantam e tocam um chocalho, chamado maracá. Muitas das festas desse povo, porém, estão ligadas às tradições católicas. Relação com a colonização. No século XVII, o norte do Brasil estava sendo invadido por ingleses e holandeses. Os portugueses, assim que venceram os franceses, estavam com medo de perder mais territórios e foi então que decidiram expandir em direção ao estado do Pará e da Amazônia. Essas ordens eram camufladas pelos católicos, que alegavam que estavam fazendo uma catequização amigável. Mas, no geral, a relação entre os tupinambás e os portugueses foi sangrenta, havendo um genocídio entre ambas as partes. Durante a colonização, os tupinambás do sudeste brasileiro se aliaram aos franceses, lutaram contra os portugueses na revolta que foi conhecida como Confederação dos Tamoios. O contato com o homem branco trouxe muitas doenças. Os tupinambás foram praticamente dizimados pela varíola. A maioria dos tupinambás tinham apenas uma mulher, mas alguns dos chefes tinham 13 ou 14. É bastante mulher hoje em dia pra gente, né? E a primeira delas é como se fosse o chefe entre elas. Segundo Hans Theeren, que foi um alemão, né, que viveu entre os índios no século XIV, até como prisioneiro ele foi entrevistado, após ser solto, e deu seu primeiro depoimento, que no caso era: as mulheres se entendem bem entre si. Entre os selvagens é comum que o homem dê a outra mulher de presente, quando se cansa dela. Ou seja, quando um homem está cansado de uma mulher, naquela época, ele dava a sua mulher de presente para outro homem. Também acontece de um homem dar presente a outro homem uma filha ou irmã. É comum, é como se as mulheres, portanto, fossem um mero objeto de uso e os homens fossem seus donos. Os tupinambás eram de fato poligâmicos. E também tinham relacionamento sexual com irmãs e tias, o que é muito estranho pra gente, né? Vai aí uma curiosidade. Essa tribo era bem marcante e famosa pelo ato de canibalismo, ou seja, esses caras comiam as outras pessoas, velho. Não faz sentido isso, mas pra eles até que fazia um sentido, né? Porque eles ganhavam força, inteligência, agilidade e coragem.